Você concorda com essa opinião do príncipe da privada para fazer o Brasil tremer? Se Lula for condenado e preso, lute, vá às ruas, ajude o Brasil a tremer no dia 24 de janeiro. Curta, comente e compartilhe a cobertura completa do julgamento de Lula no dia 24, acessando a fanpage Democracia Participativa ou visite o site atitudepopular.com.br. Uma campanha do programa Democracia no Ar, que acontece de segunda a sexta, de 10 às 11 da manhã, aqui na Atitude Popular, sua rádio com atitude. Atitude Popular. Oi, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora na Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRAC, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos já no início do programa também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, estão compartilhando aí o programa Democracia no Ar, e a você que está fazendo o mesmo já no início, tá bom? Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes e apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Temos o apoio cultural da AFBNB, Cintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. 15 de janeiro de 2018 é mais uma semana que se inicia, é mais uma semana que a gente dá o pontapé inicial com Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia aos nossos ouvintes que estão acompanhando através das nossas rádios parceiras e também através da página atitudepopular.com.br. E bom dia a você que está aí no Facebook do Movimento Democracia Participativa, a página Democracia Participativa CE. Vocês não se esqueçam de comentar, compartilhar, mandar aí o seu questionamento que a gente vai ler no ar, porque vocês também são comentaristas desse programa. Nós já estamos aqui com o tema de hoje, que é conjuntura política e o futuro comum, com o professor da UFABC, Vitor Marques. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marina. Bom dia, Sandra. Muito bom estar de novo aqui com vocês. E também a nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena. Salve! Bom dia, professora Sandra. Bom dia, salve, galera. Vamos, então, ao nosso giro de notícias. Democracia no Ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, Contrascut, realiza oficina de reconstrução e organização sindical em Fortaleza no dia 22 de janeiro, das 9 às 17 horas, na sede da Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará, FETRAC, localizada na rua Padre Mororó, 1055 Centro. Giro de notícias. Trabalhadores da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, no Ceará, aprovaram a pré-pauta do Acordo Coletivo de Trabalho, ACT, 2018-2019. A Assembleia ocorreu no dia 8 de janeiro. A categoria busca a manutenção das cláusulas do atual ACT e ainda algumas novas conquistas. Os trabalhadores propõem a inclusão de uma cláusula que estabelece a continuidade do pagamento dos benefícios previstos no ACT aos dependentes legais de empregado falecido ativo ou afastado há menos de 180 dias da função. A categoria reivindica ainda que o grupo Eletrobras garanta todos os benefícios contidos no ACT 2016-2018,
enquanto perdurar as negociações do novo acordo, caso o eixo ultrapasse a data base, que é 30 de abril de 2018. Atitude Popular. Giro de notícias. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Estado do Ceará, o MOVA-se, aprovou a participação da diretoria nos movimentos em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sindicato convida todos a participarem do ato em frente à Justiça Federal no dia 24 de janeiro. A concentração na sede da Justiça Federal em defesa da democracia e contra o caráter de exceção de respeitando o Estado democrático de direito. Esse foi o Giro de Notícias. Democracia no Professor Vitor, qual foi a natureza desse golpe de 2016, não é? E o que nós temos sinalizado até o momento para esse julgamento que ocorre agora, dia 24, né? E o que ele está dentro desse bojo do golpe? Acho que a gente começa muito bem reafirmando a existência de um golpe no Brasil. É um golpe que está em curso e que, na verdade, a sua natureza de golpe fica cada vez mais explícita com o seu desenrolar. Acho que talvez fosse possível em algum momento, quando está se avaliando ali o impeachment da presidenta Dilma, alguém julgar, não, isso aqui é só um impeachment. Mas o passar do tempo demonstrou o que era a natureza do golpe. Precisava ter um golpe porque há necessidade de fazer um ajuste estrutural na economia brasileira para reduzir o poder de barganha da classe trabalhadora, para desconstruir as conquistas sociais, que algumas, inclusive, datam de anteriormente do governo Lula, por exemplo, nosso pacto constitucional de 88, né, exigia uma solução de força, uma via não democrática. Então, o programa que esse governo está implementando é um programa que passaria nas urnas, que não conseguiria enfrentar um debate público com a população brasileira, com a cidadania brasileira. Então, foi necessário retirar uma presidência para fazer uma inflexão na direção do governo, mas eu diria mais, fazer uma quebra efetivamente do pacto social. Claro que esse golpe vai se aprofundando e é como se cada passo exigisse um passo seguinte, né? Então, de pouco adiantaria dar esse golpe parlamentar, se no final das contas, né, se reestabelecesse a democracia com a eleição, de novo, de uma figura popular como presidente Lula. Então, é necessário interditar a via democrática para impedir que o campo popular, enfim, as classes trabalhadoras, as classes subalternas do Brasil, se reorganizem enquanto governo, né? Que essa seria uma possibilidade do governo Lula. Bom, isso está em questão, mas eu acho que, sabendo ou não, né, os sujeitos, os vários sujeitos, são sempre confluências de interesses que acabaram apostando nessa via do golpe. Não sei se eles têm a dimensão da abrangência histórica do que, de fato, acabou acontecendo, né? Porque, no final das contas, é a nova república que está em frangalhos agora. É o próprio Estado brasileiro. Né? Exatamente, mas eu acho... É o próprio capitalismo brasileiro, no sentido um capitalismo nacional, né? Com o processo de desindustrialização, com a venda, com a entrega de ativos decisivos, né, do país. Me parece que é um desmonte político, do ciclo político, mas é também um desmonte da infraestrutura nacional. Parece que para algumas pessoas, o que inclusive apoiaram e financiaram o golpe, o resultado já não foi muito satisfatório, né? Nós temos algumas dessas empresas, por exemplo... Já temos algumas defecções, né? Quer dizer, rápidas. Tudo acontece muito rápido, muito acelerado agora. Quer dizer, repete-se um pouco o que foi 64, né? E que algumas pessoas levaram algum tempo para mudar, quer dizer, que só vieram a mudar de posição depois de 68, né? Eles foram até ali, sustentando, e depois viram por aí. Mas nesse nosso caso, a coisa está... porque tem um certo aspecto de repetição, e eu acho que me parece que algumas pessoas já conseguem ver
alguns setores sociais já conseguem ver em que nós nos metemos. Mas aí, Vitor, eu queria aproveitar e pedir que você comentasse, quer dizer, algo que tem a ver, inclusive, com o que eu estou chamando agora de fator Lula, dentro desse processo, né? Porque costuma-se dizer que foi fácil que esse golpe foi fácil, né? Quer dizer, ele não sofreu grandes resistências, ele foi, de certo modo, preparado, né? Com uma certa cautela, né? Já desde ali a partir de 2013 também. E que ele passou rápido, né? E que teve um aspecto misógino contra uma presidenta, mas agora, no bojo dos acontecimentos, com a iminência do julgamento em segunda instância do presidente Lula, uma das críticas que se fazem a esse desmonte, a esse golpe, é o caráter aliancista, conciliador dos ciclos, do ciclo petista, né, de governo, como se daí adviesse a traição, né, como se preparamos o cenário para que isso acontecesse. E em torno da figura de Lula, que hoje ficou uma espécie de enclave, né? Quer dizer, Lula hoje não é um Lula, não é uma pessoa física, não é, né? É um enclave da democracia brasileira, né? Quer dizer, a defesa de Lula e várias, não é a defesa daquela pessoa específica, mas é a defesa do que resta do Estado de Direito. Mas, ao mesmo tempo, ainda é uma aposta nesse mesmo sistema que nós dizemos que não é mais um sistema legítimo. Nós não vivemos mais sobre uma normalidade democrática, enfim. Então, mas apostar na possibilidade de Lula ser candidato é também trabalhar dentro da contradição desse mesmo momento. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Só de você comentar, só dizer que a Ieda Prata está dando bom dia para a gente. Bom dia, companheiro. Bom dia. E o Eudes Baima está dizendo, na escuta, um abraço a todos os compas, aos compas Vitor e Sandra. A grande companheira, o Eudes, um abraço aí, é um amigo pessoal nosso, um militante de muitos anos de luta. Muitas coisas aí, né, Sandra, no teu comentário, mas eu gostaria só de pontuar inicialmente que eu não sou da opinião de que esse golpe foi tão fácil assim. Na verdade, eu acho que houve um grau significativo de mobilização, sobretudo por parte dos setores mais organizados, né, nos movimentos, nos sindicatos. Algumas manifestações contra o impeachment foram massivas, de dezenas de milhares de pessoas que estavam na rua, né, sobretudo de extração popular. Nós conseguimos fazer um dos maiores processos de greve, né, a greve geral do ano passado, foi talvez a maior greve geral da história brasileira, e com algumas conquistas. A reforma da Previdência não foi votada no ano passado, em parte porque houve algum tipo de mobilização popular que fizesse a resistência, e é incerto se conseguirá ser votada esse ano. Então, eu acho que... Mas isso não é um fator eleição, Lucas? Também, mas o fato de que nós tivemos uma greve geral bem sucedida, nós tivemos uma presença dos movimentos na rua, impediu que o governo concretizasse a totalidade da sua agenda. Seja a totalidade da sua agenda no sentido das contra-reformas propostas, mas também eu acho que o golpe não foi bem sucedido num dos seus principais objetivos, que era marginalizar a esquerda da vida pública. Você lembra que em alguns momentos pareceu que isso ia acontecer, no auge daquelas manifestações contra Dilma, o pessoal dizia, não, isso aqui nós estamos acabados por uma geração, né? Não tem mais jeito, vamos para casa. A gente já não estava podendo sair de vermelho na rua. Não podia sair de vermelho. Não, tinha uma resignação, uma melancolia profunda, que nós conseguimos reverter indo para a rua. E hoje em dia, só terminar isso, você tem uma coisa assim, que é quase surreal imaginar que o Partido dos Trabalhadores, sob fogo cerrado durante todos esses anos, tem 21% de preferência, de longe o partido mais preferido pelo eleitorado, com um fator que eu acho até ainda mais impressionante: 11% da população brasileira se diz petista. Imagina, olha que loucura, depois de tudo isso daí, então tem gente que fala, não, eu sou petista. 11% da população. E um dado interessante, pelo menos do PT do Rio de Janeiro, que eu estive conversando com uma companheira que é de lá, e ela me disse que houve um processo de filiação intensa acontecendo. É claro que esses 11% não são filiados, né? Uma minoria desses 11% é filiado, mas mesmo não sendo filiados, se consideram parte do PT. E a aprovação do presidente Lula hoje é a maior aprovação entre os candidatos presidenciais, com a menor reprovação. Né? Ou seja, isso tudo é resultado de uma capacidade que eu acho que é abalada, e aí
os nossos críticos, infelizmente, têm razão, né, a capacidade dos movimentos foi diminuída pelo próprio tom conciliador do governo Lula, né? Então, a estratégia, digamos assim, olha, vocês não vão muito para a rua, que nós fazemos aqui a negociação, trazemos as contradições da sociedade para dentro do governo. Foi isso que o governo fez. E, na situação brasileira, isso é um grande avanço civilizatório democrático, trazer os antagonismos que estão na sociedade para compor o governo, e o Lula seria essa figura de mediação entre os antagonismos sociais. É o que o Beluso falou agora, né? É um grande mediador. É um grande mediador, mas isso é até a formação sindicalista dele o formou para isso também, né? Mas teve um efeito colateral que é um pouco esvaziar as ruas, e de fato isso aconteceu. Né? De 2003, desmobilizador, 2003 a 2013, né? Sobretudo os movimentos sociais mais próximos da esfera lulista, né, iam relativamente pouco à rua. E na hora que foi preciso que a gente fosse massivamente à rua, teve uma certa lentidão. Mas é natural. Vitor, mas essa questão de gente, inclusive, ter ido pouco à rua, já não está relacionado com que a gente vê muito a partir do final do governo, a partir do mensalão. Mas eu me recordo, enquanto inclusive eu era diretora da UNE na época, que desde o primeiro momento havia um processo constante de ataque, de mobilização. E a gente existia aquele sentimento de quanto a gente pode bater enquanto organização política, né? A gente sentia isso no ar nas nossas reuniões, sem ajudar a desestabilizar o governo, que embora tenha cometido com aquela carta aos brasileiros, ainda era um governo que a gente tinha que manter, né? Porque, então, eu acho que agora ficou bastante claro. Porque a gente esquece, mas, na verdade, desde o primeiro momento do governo Lula, existia um processo de desestabilidade, mesmo de tentativa de derrubada desse projeto de governo. E a gente, enquanto esquerda, e aí eu também venho fazer a pergunta, né? O que é ser, né, governo, o que é ser situação, como é que se deve ser situação? Porque eu acho que isso foi uma coisa que a gente nunca entendeu muito bem. Assim, uma coisa que é importante a gente resgatar é que o próprio governo Lula não é eleito no momento de ascenso de massas. Ele é eleito numa situação de relativa calmaria política por um esgotamento do projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Né? Isso precisa ser muito lembrado. Né? Porque durante um certo tempo, PSDB praticamente se transformou em sinônimo de destruição do Brasil, da classe trabalhadora. Como é que estava o Brasil, gente, quando o Fernando Henrique saiu? Então, esse cansaço permite a eleição de uma plataforma de esquerda, mas que precisa se atenuar para se viabilizar eleitoralmente. Então, a Carta ao Povo Brasileiro significa isso. Nós vamos manter alguns compromissos, vamos ter uma ruptura radical com o neoliberalismo. A figura, sobretudo, tinha a ver com a história do tal calote, né? Calote, vamos dar um calote, né? Mas isso significava, na prática, um rebaixamento programático. Né? Então, a gente não chega na presidência com um empurrão dos movimentos sociais, uma radicalização das lutas. Pelo contrário. Não e eu acho que a frustração disso, inclusive, que vai dar origem ao PSOL, né? Que é a quebra lá dentro do PT, porque o pessoal achou que era uma banda tocando e a banda tocou um pouquinho diferente. Mas isso estava claro na campanha, né? A campanha não era assim, nós vamos fazer um governo radical de ruptura. A campanha é o contrário, olha, confia na gente que nós não vamos, né, destruir tudo. Então, esse é o tom do governo Lula, que é fiel ao tom que ele fez em todas as campanhas. A Mércia Cardoso de Souza está dizendo parabéns, Sandro e Vitor. Obrigada, Mércia. Obrigado. E o Eudes Baiman está dizendo, não creio mais no lugar de Lula como mediador. Não pelas suas convicções pessoais, mas porque as elites não têm mais interesse em nenhum tipo de mediação. E isso é bastante possível, viu? Porque o pacto foi quebrado não pelo lado da esquerda, né? Quer dizer, essa tentativa de construir uma governança de conciliação de classes, trazendo os antagonismos do governo, esse que eu estou chamando desse pacto lulista, ele foi quebrado, mas não foi quebrado por nós, foi quebrado por eles, pelas classes proprietárias, certo? Então, se nós tivéssemos uma elite inteligente no Brasil, de alguma maneira patriótica, ela estaria interessada, como é que nós podemos retomar uma mediação e propor uma conciliação nacional? Mas parece que esse não é o caso. Eles estão efetivamente tocando fogo nos barcos e impedindo qualquer possibilidade de aproximação. O Lula, sendo
um animal político, porque a sabedoria política do Lula é um negócio maquiavélico no bom sentido, digamos assim, nós somos professor de filosofia, né? Então tem uma virtude lulista, né? Que ele quer sobreviver politicamente. Se sobreviver politicamente significa, né, ir para o enfrentamento a partir da mobilização popular, ele sem dúvida faz isso. E também se isso significar uma certa recomposição, né, com alguns setores do centro arrependidos do golpismo, ele também o fará para desespero de alguns setores. Não, eu acho até que na nossa atual situação, esse é um cenário que nós não devemos descartar. De maneira nenhuma. A grande questão, assim, me parece, desse jogo político, sobretudo com relação à figura de Lula, e aqui eu estou fazendo uma espécie de recalque na discussão do golpe da figura de Dilma, né, até por conta da premência do Lula, é que a mãe das batalhas, que é o próprio, seria, né, em tese, a anulação através do próprio STF, da sessão do impeachment, depois de tudo ter sido dito, de compra de votos, dos interesses escusos que movimentaram as peças, enfim. E que aí, de fato, por isso que eu digo, não estamos em legitimidade, portanto, eu até usei essa expressão no artigo, como se a nossa democracia tivesse contraído uma doença autoimune, né? Quer dizer, os votos, eles dizem, foi eleito, sim, mas Dilma também foi eleita, né? Quer dizer, nenhum novo mandatário agora, a partir de agora, até que se corrija esse mal de origem, né? Mesmo sendo Lula, está garantido. Quer dizer, não há nenhuma garantia de que alguém eleito, e dependendo da quantidade, que não se coloque qualquer obstáculo legal ou não legal. Enfim, eu acho que nós estamos em sursi, né? Quer dizer, essa batalha pela candidatura de Lula é uma batalha dentro de uma guerra que a gente, não, pelo menos a gente precisa desse componente aqui, a gente precisa dessa frota, né? Aqui. Não podemos abrir mão dela, porque senão aí é entregar tudo, mas que não termina, não. Né? O Eudes Baima está dizendo outra pequena diferença. Em 2002 havia uma aparente calmaria no Brasil, mas o Cone Sul estava pegando fogo. A Cristiane Rios diz, nenhum partido tem a solução, até porque nenhum quer romper de fato com o capitalismo. E a Nazaré Antena está dizendo, lembremos que a Operação Condor está mais ativa do que nunca. E temos também uma pergunta do Daniel, que eu vou fazer, Daniel, já, porque já é uma quebra do que a gente está... O Eudes tem razão para dizer assim, a situação era totalmente diferente, por exemplo, na Argentina, quando você teve aquela crise de 2001 e tal, vários presidentes foram depostos em sequência. Na Bolívia, você tinha tido o processo da guerra da água, depois a guerra do gás, né? Então a mobilização cocaleira indígena muito forte, isso daí produziu um governo de outra natureza. Né? Por exemplo, na Venezuela, você tinha ainda os reflexos do que tinha sido Caracaço, que foi um grande... um levante popular espontâneo em 89, tinha sido massacrado com um saldo de 4 mil mortos, e isso mais para frente vai produzir o impeachment do Carlos Andrés Pérez e prepara o espaço para a Revolução Bolivariana que vai acontecer na sequência. Né? Então era um outro contexto. De fato, nesse momento os países da América Latina estavam ardendo, mas o Brasil não estava ardendo nessa época. O Emanuel Andrade Linhares está dizendo, Sandra e Vitor, forte abraço aos amigos, feliz por ouvi-los. Obrigada, querida. E a Cristiane Rios está dizendo, por isso, fechando o voto nulo. Hashtag nulo. A Cristiane diz uma coisa interessante, Cristina diz uma coisa interessante a respeito de querer na política. Né? Nenhum do partido quer. Não, foi a Cristina. A Cristina que falou do voto nulo. Não, mas então... É que tem as duas. A semântica é a mesma. Nenhum partido quer romper. Quer dizer, eu creio que não, que tem muita gente que quer. E que política não é não querer, não é apenas a minha decisão pessoal, minha vontade. Isso é a esfera da moral pessoal. E olhe lá, com muitas dificuldades, né? Então, dentro do campo político, eu acho que quando se fala em educação ou deseducação política, ou criminalização da política, com essa cantilena moralista, que é utilizada como farsa pelos setores da direita e que é utilizada como verdade por alguns setores da esquerda. Né? E aí que está, quer dizer, as pessoas realmente acreditam que dá para fazer uma moralização
da política nesses termos pequeno burgueses, quer dizer, uma questão de querer, como a gente diz do ponto de vista do capitalismo, da lógica, não, quando você quer, você vence, né? O pessoal estudava meritocracia, determinação, né? Vontade, força de vontade, querer é poder. Gente, não é poder em canto nenhum, nem na vida pessoal, na vida política, muito menos. Na minha vida pessoal, envolve um monte de elementos. Mas você imagina nos jogos políticos, com muitos atores, né? Gente dando canelada, dando rasteira, né? Como no jogo do futebol. Então, não é assim que a banda toca. Essa visão é uma visão ingênua da política. Assim como para mim votar Lula. Não, aí eu respeito ela, né? Mas eu respeito, mas eu ainda acho que é você entregar ao outro. Só um pouquinho sobre o voto desse, né? Muitas pessoas jovens, ali no período da ditadura, foram condenadas e presas. Eu tenho um ex-cunhado que passou 1 ano preso, condenado, porque pichou o muro. Vote nulo. Então, na época da ditadura, aberta, clara, e mesmo assim ela foi constitucionalizada, teve eleição, teve os biônicos, mas teve eleição, como se diz, para governadores. Havia gente que ia presa porque pichava o muro vote nulo. Sim. Naquele momento, essa bandeira do voto nulo, porque na política tudo tem a ver com os momentos, com as circunstâncias. Claro que hoje você tem toda a liberdade, o voto nulo pode ser um protesto. Imagina, então, se mais de 50% dos votantes brasileiros votassem nulo. Mas isso existe em outros países onde o voto é facultativo e que as pessoas simplesmente não vão. Quem decide mesmo é uma galera que está mais comprometida. Olha, eu ia dizer só uma coisa, tem um ditado espanhol na América Latina que é deseo não emprenha, que é desejo não engravida, né? Acho que assim, só a vontade não é o bastante. Eu queria só fazer um comentário. Deseo não emprenha. E fazer um comentário, tem um slogan anarquista, eu tenho grande admiração a respeito pela tradição anarquista, com a qual eu compartilho vários valores. Mas eu acho que o slogan é profundamente furado. Assim. Quer dizer, assim, se voto mudasse alguma coisa, seria proibido. Né? Vocês já viram isso? Quer dizer, se voto mudasse alguma coisa, seria proibido. E acho assim, até irônico a gente falar uma frase como essa na América Latina, onde a gente tem uma tradição de vários momentos históricos onde o voto é literalmente proibido. Né? Então, acho que a gente pode até usar esse slogan como dizer, bom, realmente votar faz diferença, porque vez por outra proíbem o voto. Ou querem proibir alguém de se candidatar. Gente, porque o voto faz diferença. O nosso querido Daniel Bezerra já enviou umas 3 vezes a pergunta do Daniel. É porque eu não queria quebrar aqui o ritmo que nós estávamos perguntando, mas eu vou fazer a pergunta dele agora. Ele disse o seguinte: bom dia a todos e a todos. Vitor, por que a maioria dos parlamentares, abre aspas, caga, fecha aspas, de medo da Rede Globo golpista? E qual a diferença da resistência na Venezuela para o Brasil? Um grande abraço. Para mim, você quer falar um pouco disso, Sandra? Talvez seja até mais a sua... Ele perguntou a você. Okay. Mas eu posso fazer alguns comentários depois. Eu acho que os parlamentares se cagam, por assim dizer, de medo da Rede Globo, porque a Rede Globo é um meio de comunicação bastante influente, capilarizado na população, que tem audiência e tal, e parlamentar precisa de voto, né? Então, ele vê a possibilidade de ter seus votos alienados, ele naturalmente fica com medo. Bom, rapidamente, essa seria a explicação. Daniel, né? Assim, como eu sou uma brisolista de origem, né? Então eu compartilho com você nesse estupor, às vezes, em relação à Rede Globo. O Brizola, eu acho que é um dos pouquíssimos políticos brasileiros que, antes do advento das redes sociais e dessa hegemonia, né, da Rede Globo no país ser tensionada minimamente, enfrentou e pagou um preço alto. Né? A resposta, talvez, Daniel, esteja aí. Né? O Brizola pagou um preço altíssimo pelo enfrentamento da Rede Globo. Né? E ter ficado contra a corrente em vários momentos, sobretudo, não nos esqueçamos, diante da unanimidade do impeachment de Collor. Acho que tem uma diferença aqui entre eu e a Sandra, que a gente poderia explicitar essa diferença. Né? Eu acho que o poder da Rede Globo, o poder da mídia tradicional, do establishment midiático, é decrescente. Não, nesse ponto eu acho que já nesse ponto não. Gente, eu vou ter que interromper, a gente já está na hora do nosso break, só dizendo que a Yolanda Lima está mandando um beijo do Vitor Marques, está assistindo aqui de Quixadá, Ceará.
Um beijo ao pessoal E de o Eudes Quixadá. também conversou aqui com a Cristina, dizendo, cara, Cristina, você só pode exercer seu voto no Olha se aí, houver gente. eleição. Já Essa questão é essencial neste momento. Já tem mais alguns outros comentários, mas a gente vai falar sobre eles depois do nosso break. É com você, Jonathan Neto. Seja bem-vindo! Democracia no ar! Bem-vindo e bem-vinda! Você está ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Citaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também de Boa Viagem, vai reprisar esse programa na íntegra para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora são 10h31. Dentro de mais um minutinho, a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Só um minuto, tá? Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, afirmou que se Lula for condenado e preso, o país não vai tremer. Você concorda com essa opinião do príncipe da privataria tucana ou vai ajudar a fazer o Brasil tremer se Lula for condenado e preso? Lute, vá às ruas, ajude o Brasil a tremer no dia 24 de janeiro. Curta, comente e compartilhe a cobertura completa do julgamento de Lula no dia 24, acessando a fanpage Democracia Participativa ou visite o site atitudepopular.com.br. Uma campanha do programa Democracia no Ar, que acontece de segunda a sexta, de 10 às 11 da manhã, aqui na Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. 10h32. Ouviu só? Um minutinho, né? Nem a mais, nem a menos. Já voltamos com Marina Valente, segunda edição. Na sequência, nessa transição do programa Democracia no Ar. Aí o Emanuel Andrade Linhares está dizendo: a cantilena moralista nada mais é que uma cortina de fumaça para esconder o enorme retrocesso social que está em curso no Brasil. O Ardiles Arraes está falando: bom dia, excelentes visões da política nacional. Bom ouvir minha querida professora Sandra Helena, que tive o prazer de ser aluno na Unifor. O movimento sindical tem que lutar para eleger companheiros de luta nesse próximo pleito e iniciar a recuperação dos movimentos dos trabalhadores e sociais desse país. A Cristina Rios está dizendo: eita, até com a eleição querem acabar, pense em mais um golpe. E o Gil Carteiro está enviando para a gente um link que fala sobre a escola judiciária eleitoral, né? Então, só um artigo, na verdade, que ele está enviando para cá. A gente não tem como ler agora, Gil, mas a gente depois vai dar uma olhada. Eu queria aproveitar, eu não sei se ele está na audiência, mas é o nosso ouvinte cativo, que é o Márcio Ralph, que está fazendo aniversário hoje, e mesmo que ele não esteja agora, depois ele pode ver. Márcio, um beijo enorme, me chama para a festinha, viu? Opa, feliz aniversário. O Márcio é um querido, mandar meu abraço também. Márcio é do Valeu, Márcio. Levante. Parabéns, tudo bom para ti. Opa. A Nazaré Antero está falando: a repressão voltou à tona. Ou aceitamos que vivemos uma ditadura jurídica, ou não vamos conseguir o restabelecimento da democracia. O que fazemos? Grande mulher Nazaré Antero, ela faz parte do Mulheres com Dilma, é uma lutadora do outro golpe, né? Lutadora pela anistia, uma companheira brava. O que a gente faz, é o que a gente está fazendo nessas frentes onde ainda é possível fazer, né? Que a mobilização agora, né? Que a gente fala assim, a batalha do momento, né? São tantas, em torno de Lula, né? E a Cristina Rios está falando: sabe por que eu digo que nenhum partido quer acabar com o sistema capitalista? Porque não querem perder seus privilégios, porque todos eles sabem que esse sistema está falido. Todo mundo sabe, ingênuo é quem não acordou para isso, e olha que nem anarquista eu sou. O Vitor vai falar que era anarquista, não quero me identificar com você, não.
Bom, vamos pegar aí a carona na história da crise, né, do sistema capitalista, e vamos pensar, Vitor, aqui em dois caminhos, em dois momentos. O momento Brasil, quer dizer, como a reunificação, a recomposição, né, de um ciclo de lutas que se inicia agora e pega a gente que enfrentou o ciclo anterior, pensou haver realmente superado, né? Isso aqui passou, isso aqui está morto, quer dizer, gente novinha que entrou dentro da democracia, de repente está descobrindo onde é que a banda toca, enfim, nós temos uma recomposição, mas também temos isso, e a Marina falou isso, alguns dos ouvintes, a esfera internacional, né? Como a inserção do Brasil. Eu queria primeiro que você falasse um pouco de Brasil, da esquerda brasileira e tal, inclusive porque a notícia do final de semana foi a bem-vinda nota do PSOL, que é um importante, né, aliado numa hora como essa, em torno do direito de Lula se candidatar. A gente, na parceria que a gente tem há muito tempo, a gente tem tentado fazer esse trabalho de unificação, de composição de mesas, de fazer com que esses campos se encontrem, debatam, a gente veja quais são as diferenças, mas também quais são o campo comum incontornável. E depois que você falasse um pouquinho disso, o Brasil já emendasse aí com a cena internacional, você que é um internacionalista, faz a gente conhecer tanta gente boa por aí. Tá? Essa primeira coisa é dizer que, no atual momento, uma coisa que a gente vem refletindo, trazendo que, hoje em dia, a questão Lula no Brasil é a contradição principal. Né? Quer dizer, é aquele antagonismo que organiza todo o sistema de antagonismos sociais. Né? Quer você goste disso ou não. Você pode, inclusive, achar que essa é uma falsa polarização. Você queira isso ou não. Quer que você deseje ou não. Você pode achar que é uma falsa polarização, que a polarização deveria ser outra, mas o que está dado efetivamente na realidade social é que a questão Lula é central. Isso será central ao longo de todo esse ano, porque eu não acredito que ela vá se resolver agora também. Só fazendo um parênteses, que recentemente o Hélio Gaspari publicou uma coluna muito interessante, dizendo assim, olha, eu conversei aqui com os especialistas e tal, e eles acham que a cara do Lula vai estar na urna, né, em outubro. Né? A não ser que tenha uma aceleração no rito processual dos recursos e tal, que resolva-se no STF antes, né? Mas o que o Hélio Gaspari está achando é que vai ser jogado para o STF resolver depois. E aí o que você faz? Como é que você resolve depois do fato consumado de dezenas de milhões de pessoas irem lá votar no sujeito, o cara ganha as eleições, o que o STF vai fazer depois disso? Anular as eleições e empossar o segundo colocado? Uma aposta que eles têm ainda, não sei se tem alguém pensando nisso, de que haveria um risco para eles não é um risco, de que Lula não ganhasse as eleições. Pronto, essa talvez uma outra tentativa seria tentar, com a própria condenação, enfraquecer a candidatura do Lula, né? Tornar uma candidatura mais frágil. Mais factóides ainda, mais factóides. Mas, enfim, eu acho que essa tanto é a contradição principal que ela acabou, por efeito colateral, produzindo a unidade de esquerda no máximo, que eu não acredito muito em unidade de esquerda, mas o mais que nós podemos ter de unidade de esquerda é o que, de fato, já está acontecendo, que é a defesa de todas as organizações importantes da esquerda brasileira do direito do Lula de ser candidato. Uhum. Isso aparece não só na bela nota do PSOL, que eu aproveito até a oportunidade de parabenizar o PSOL por essa nota, né, representando todas as correntes. Me fez ter um fim de semana melhor. E antes disso, o próprio MEIS, que era um dos setores mais sectários, antilulistas do PSOL, já tinha lançado uma nota, né, um mês, a corrente da Luciana Genro, dizendo que o Lula tem direito a ser candidato. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, também lançou uma nota, né, dizendo que defende o direito da candidatura do Lula. Às vezes eles falam assim, olha, o Lula tem direito de ser candidato, a esquerda tem direito de não votar no Lula. Evidentemente, todo mundo tem direito de não votar no Lula se não quiser, né? Embora eu, taticamente, acho que, sendo hoje o Lula a contradição principal, isso implica numa tática de apoiá-la à presidência também, mas não é. Inclusive, para ele São mesmo, duas, né? Quando você fala do Lula ser um animal político, eu acho que para ele mesmo dialoga
com esse movimento, ele pode ser arrastado para um lado de um enfrentamento maior, no que ele nunca quis, O que ele não que quer. não é a natureza dele. Mas pode ser empurrado Pode pelos ser empurrado fatos pelos para fatos. isso. Todo governo é disputa, Né? né? Na verdade, Mas, viu, política é disputa. Existe essa... Eu acho que hoje a esquerda está unificada não na defesa da candidatura do Lula, mas na defesa do direito do Lula de ser candidato. E eu acho isso um passo importante. O Lula virou a contradição principal porque ele simboliza muitas coisas. Eu acho que ele simboliza, de alguma maneira, a própria nova república, né? Porque quando o Lula não era presidente, ele era o candidato-chefe da oposição, o líder da oposição. Então, desde 89, o Lula vem polarizando todas as disputas eleitorais, inclusive quando ele não está candidato, como foi o caso das duas eleições que a Dilma ganhou com o apoio do Lula. Então, ele simboliza, de alguma maneira, a composição, o arranjo político da redemocratização para cá. Mas, para além disso, ele simboliza também a entrada da classe trabalhadora no político. Então, o Lula, como líder lá das grandes greves do ABC de 77, 78, que marcam um momento de reascenso de massas e de fortalecimento do movimento social, que vai dar na formação do MST, na formação da CUT, na formação do PT, e, portanto, na intervenção do setor popular na Constituinte, produzindo uma Constituinte que é a mais democrática e a mais social da história brasileira. Né? Então, Lula também encarna isso, o protagonismo da própria classe trabalhadora na política. De forma que o processo contra o Lula não é apenas um processo contra essa candidatura, mas é também um processo para recolocar a classe trabalhadora no seu lugar. Olha, não entrem na política, que o lugar de vocês não é na política. Né? Então, a unidade da esquerda também significa, assim, uma defesa do direito da classe trabalhadora de fazer política. E isso fica muito claro agora, quando a gente vê o movimento da direita atrás de candidaturas que possam fazer frente a Lula, né? Quer dizer, não tem ninguém no campo. E eles estão loucos, procurando, jogando perto. Essa é a questão também, que a classe proprietária no Brasil, hoje por hoje, não tem um candidato viável. Não tem. Não é para fazer. Está procurando. Eu acho que ela vai acabar indo de Huck, embora a preferência dela seria Alckmin, que por isso, não parece estar decolando. Né? Bom, aí eu lhe pedi para falar só um minutinho. A Angelita Duarte está dizendo, bom dia, Vitor. E está confirmada só a produção, a informação? O quê? Está confirmada. Okay. Notícia de última hora, passada aqui pelo ouvinte Emanuel Andrade Linhares, informando que a Polícia Federal acaba de indiciar o Haddad mais 6 por suposto uso de cascadores em campanhas de São Paulo. A coisa 2018. E aí ele está perguntando, e aí a máquina judiciária e policial vai atropelar todos os grandes nomes do PT? É um cerco, gente. Assim, não me surpreende muito, não. Assim, eu creio que 2018, eu não quero ser muito cética, mas eu estou um pouco cética em relação até às eleições propriamente, né? Assim, nesse sistema que a gente tem, eu de fato acho que esse ano é um ano de grandes turbulências. O que a gente viveu atrás, eu acho que... E o Haddad é tipo um alvo fácil, digamos assim, um alvo marcado. Porque Lula exatamente. Se caso ele não fosse... E Haddad já disse que não seria candidato, acabou de sair aqui a nada, e falava-se dele como coordenador de campanha, né, de Lula, e ele é uma figura que agrada os setores também do centro, um cara, né, um cara que é capaz de fazer até, quando você falou de Huck, né, fazer na ausência de Lula. Então, assim, a coisa está bem pensada, bem estruturada, os caras não são para brincadeira, né, talvez. Então, perdão pela interrupção da informação. Mas, claro. Então, eu acho que a gente está vivendo também num momento crucial da história brasileira, né, onde algo já se perdeu. Né? A gente está tentando, meio que desesperadamente, segurar as pontas e manter a institucionalidade democrática do que ainda resta. Né? Mas é uma coisa que está se desfazendo nas nossas mãos. Né? E eu acho que tem uma crise da nova república que se acentua a partir de junho de 2013, né, com essa entrada meio caótica de vários setores na política, na mobilização de rua, e que, de alguma forma, o golpe dá o golpe político dá o golpe mortal na nova república. Então, o próprio desdobramento, você vê essa PEC dos gastos, ela deforma inteiramente a Constituição, retira o coração da Constituição, que é o aspecto social, de produzir, de alguma maneira, algum sistema de seguridade social no Brasil,
e ter a possibilidade de educação pública e saúde pública gratuita para todos, o que fica inviabilizado com a PEC dos gastos. Então, o que eu quero dizer, um pouco melancólico, digamos assim, é que a Nova República acabou de alguma maneira, né? Isso não significa que a gente não tem que, até as últimas consequências, defender o Estado de Direito, defender a democracia e defender a institucionalidade, mas ela está se desfazendo, o que significa que, a médio prazo, nós devemos nos encaminhar para um processo de repactuação, que, ao meu ver, provavelmente inclui um processo constituinte para né, desfazer a deformação que foi produzida nessa Será que condição. apenas um constituinte? Talvez finalmente a gente não precisasse de reformas nesse país e profundas. É a refundação da República, né? Como um todo, né? Exatamente. Mas isso só pode acontecer havendo um ascenso do movimento de massa. Senão a gente não tem força política para produzir uma república social com a cara que nós queremos ser a República Brasileira, né? Então, não adianta uma reforma como foi a trabalhista. Exatamente. Então, o momento agora é também de reorganizar o campo popular. Eu acho que aí uma nova composição vai ter que ser feita, com novos atores. A gente tem também que deixar os nossos pequenos bairrismos, territorialismos, né, e vaidades de lado e aprender a fazer as coisas juntos, mesmo sem concordar em tudo, né? Acho que a CUT, o MST vão ter aí papéis muito fortes a consulta popular de maneira geral, que tem produzido coisas interessantes, mas o MTST é um ator relativamente novo aí, que tem um papel crucial para desempenhar nesse próximo momento, né? E eu acho que um outro papel crucial vai ser essa juventude que está ou não organizada, ou organizada fragmentariamente nessa multiplicidade de coletivos locais, setoriais, né? E essa juventude que ocupou as escolas, por exemplo, as mulheres que estão dando um show, né, na Primavera Feminista, no enfrentamento ao patriarcado e ao machismo. Tudo isso que está pipocando na rua vai ter que, de alguma maneira, encontrar esse terreno comum. A militância LGBT. A militância LGBT. Esse pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Esse pessoal sinaliza para uma nova organização de esquerda, para uma nova cara da esquerda, para uma nova... Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é produzir organização para realizar a composição política entre os sujeitos e os atores que já estão ali, né, que já estão se expressando. Vitor, sempre você costuma lembrar que a formação do PT, né, nos anos 80, se dá sob o bojo de uma grande capilarização de movimentos que, de certo modo, se confluem. Eu creio que, nesse aspecto, a gente vai ter que reviver isso, né? De algum modo, isso que está disperso, e a gente sente isso. Quando a gente começa a militar, aí a gente vai vendo uma quantidade enorme de grupos, de pessoas, lutando, às vezes, uma de costa para outra, né? Sem perceber, né? Exato, as semelhanças que são absolutamente necessárias. Tem uma quantidade enorme de energia militante, energia emancipatória difusa aí pela sociedade. Agora precisa canalizar isso para... Vou fazer uma pergunta para vocês sobre isso. É um pouco dessa corrente, dessa questão da pós-modernidade, de dividir a gente cada vez mais em micro-bandeiras, em micro-lutas, e de repente nos afastar nas lutas maiores que poderiam nos unificar. É uma coisa do pensamento filosófico, social, atual, que faz com que existam essas tão pequenas divisões no... Eu creio que há necessidades muito urgentes. Aquele dia que eu discuti aqui com o Bernardo, né, da Consciência Negra, se não me engano, ele fez uma pontuação muito interessante. Ele disse a respeito da presidente votar numa mulher porque é mulher, ou votar num negro porque é negro. Então, eu quero negros ali. Ele falou uma coisa que é muito boa discutir. Eu quero saber de que lugar são, né? Falando da questão da raça, né, propriamente dita. Eu quero mulheres, não quero qualquer mulher. A gente tem a presidência do STF, uma mulher, né? Eu creio, Marina, que é necessário um mergulho maior, uma formação maior sobre como é que essa luta particular, pontual, é atravessada, neutralizada, ou, como é que eu posso dizer, potencializada pela dinâmica, a velha dinâmica de classes, a velha dinâmica do capitalismo. Porque senão eu faço, sim, o jogo do ingênuo.
Quer dizer, claro, eu me beneficio, eu costumo dizer, quando a gente está vivendo céu de brigadeiro na sala de aula, eu dizia, nada muda, eu digo, muda, eu sou mulher, estou aqui dando aula. Muda. Né? E eu me lembro que eu dizia isso sem ter muita compreensão do jogo agora. Eu dizia, claro que muda. Tem lugares onde uma mulher não pode andar sozinha, ela não pode ter um carro, ela não pode assinar um cheque, ela não pode, como é que se diz, usar a herança que ela receber. Então, como dizer que não muda? Então, muda sim. Agora, a questão é saber que essa luta, que é uma luta liberal, e nisso a gente também concorda muito, Vitor, a gente tem trabalhado um pouco para trazer essa... A direita sequestrou o liberalismo, a direita mais terrível, né? No Brasil, com esses institutos, isso, liberal, isso, aquilo outro, que nada de liberal tem nesse sentido da liberdade política, que é uma pauta que a gente não pode deixar ser sequestrada pela direita. Mas, aí é o outro lado. Eu creio que num processo de formação, de estudo, de discussão, a gente pode ser capaz de colocar essa luta, que é a luta identitária, necessária, porque ela é premente, ela é imediata. A trans que está sendo atacada na rua, você está entendendo? Ela quer uma resposta imediata. E quem der essa resposta, ela vai querer. Mas também entender como é que essa luta é capturada dentro da dinâmica. Porque senão eu fico apenas com um lado, né, do processo. O Antônio Carlos de Freitas, nosso querido Antônio Carlos, está dizendo: bom dia para todas e todos que fazem esse grande movimento na luta por uma sociedade e pela democracia das comunicações. Excelente debate. Todos os 3 convidados e convidadas para participarem do Gazeta Classista, que acontece todas as segundas, às 13 horas, na Rádio Classista, o Antônio Carlos. E hoje tem uma entrevista com o professor Fábio Sobral, nosso comentarista aqui do programa, vai dar uma entrevista para ele, firmes na luta. O Ardiles Arraes está perguntando como acreditar num judiciário parcial e totalmente partidário, que é muito célere aos julgados políticos da esquerda, mas extremamente lento aos julgados da direita, principalmente o PSDB. A Beatriz de Freitas Alonso está dizendo: a ditadura da direita desgraçada persegue a qualidade da esquerda. Viva a democracia, refundação da República Socialista. E o Francisco Frota, né, está dizendo: viva a esquerda. E os juristas pela legalidade e pela democracia no Ceará perguntam: por que só o PT? Eles não dão trégua agora, inicia perseguição e querem viabilizar o Haddad. Precisamos pensar em ações mais eficazes. Quem pode motivar o povão para se juntar à militância tradicional para derrubar esse golpe político com a cumplicidade de parte significativa do Judiciário, MP e PF? E a Edna Maria Teixeira está dizendo: eles não desistem, agora querem inviabilizar o Haddad. Temos que pensar numa forma de trazer o povo para as ruas, a exemplo das manifestações de 2013. Digo em número de pessoas. Aí o nosso outro carro está dizendo: abraço fraterno socialista, grato pela atenção de sempre. Nós já estamos na reta final. Tá, eu vou só fazer um comentário para voltar para o vídeo, afinal ele é um comentário. A quem fez uma pergunta a respeito de mobilização, né? Eu vou voltar um pouco para o começo, e aí talvez seja também um pouco de clivagem. Nossa, gente. Eu creio que os partidos de esquerda, sobretudo, no caso, o PT, né, não esteve à altura do ataque que sofreu nesse período, né? A demonstração agora está ficando muito clara. Quando há disposição, essa reação acontece. Por exemplo, a rapidez com que comitês estão sendo abertos, Brasil afora, a mobilização do dia 13, agora sábado, com vários blocos. Eu passei por um ontem, lá no meu bairro, lá no Damas, comitê de mulheres pela defesa do assim, haverá de haver depois uma reflexão, né? Acho que séria, né, dentro do partido, por conta de uma certa leniência, né, no enfrentamento a esse golpe, sobretudo no que diz respeito à presidenta Dilma. Isso que é um ponto aqui do recalque da discussão, eu também não vou entrar, nem tenho tempo para isso, né? Mas que o partido e as centrais sindicais também, claro, se mobilizaram, concordo, mas infinitamente aquém do que seria necessário, quando o seu poder de mobilização que existe,
E essa demonstração está aí agora. Dizer, não tem, não tem. Existe. Mesmo tendo passado esse tempo, aquele momento de 2015 mais crucial, né? Inclusive, quando sai o carnaval aqui, logo quando vira de 2014 para 2015, sai a palavra de ordem no carnaval cearense, impeachment é meus ovos. Não sei se é meus ovos, porque aquela é meus ovos, é meus ovários, né? Aquela besteira. Coisa de Maurício André. E aquilo sai do Brasil, quer dizer, o potencial, né, de enfrentamento simbólico anárquico, brincalhão, e isso foi, acho que no fundo as pessoas não acreditavam, né? Eu me lembro, acompanhei aquilo com muito sofrimento, mas enfim. Mas que você ia ter uma colocação em particular? Não, no caso, a pessoa que falou isso, assim, vamos fazer mobilizações. Vamos, né? Quer dizer, vamos, e aqui eu falo partidos, centrais, para todo mundo, vamos fazer mobilização. Sem descanso, sem trégua, sem esperar que a data, que a pauta seja a pauta do PIB, que seja a pauta da direita, que seja a pauta, e que a gente cria a nossa própria pauta. Isso a gente vê mesmo na blogosfera, gente. Quer dizer, a chamada blogosfera suja. Às vezes ela fica refém, ela fica reboque do que sai na Veja, do que sai no Estadão, do que sai na Folha, do que sai na Globo. Aí passa 2 dias comentando e eu digo, não tem uma pauta própria, de desmonte próprio, com tudo isso que a gente tem. Eu acho também que temos que reconhecer aqui uma certa fraqueza, uma certa fragilidade. Vitor, nós estamos nos 4 minutinhos finais, eu vou pedir a você, então, as suas considerações finais. Não, eu acho, assim, que, na verdade, a gente tem se mobilizado. Eu não gosto muito, assim, a gente fica nessa concepção de que nós estamos muito... A quantidade de atos, de eventos, de manifestação, ao longo de todo o ano de 2017, foi grande. Tem uma pequena efervescência. Tem uma pequena efervescência na sociedade que está muito espalhado, está muito difuso. Tem uma insatisfação que me parece dominante, né? Assim, é um consenso na sociedade brasileira que as coisas não estão indo para um bom caminho, né? Mas acho que é importante a gente perceber que uma parte do nosso povo está dizendo o seguinte: olha, as últimas eleições que nós tivemos, nós ganhamos, né? O povo, os trabalhadores pobres brasileiros foram vitoriosos nas últimas 4 eleições presidenciais. Então, o que é que uma parte do povo está esperando? Esperando a eleição. Isso, eu concordo com você. Está esperando a eleição, está querendo votar. O povo pobre ainda está acreditando na eleição. É isso, assim, nós conseguimos ter vitórias eleitorais, então nós podemos resolver toda essa bagunça aí indo lá votar. Bom, quando o povo descobrir que essa via aí pode ser interditada, e que não tem eleição para resolver, aí é uma incógnita. O que pode acontecer, que canais essa insatisfação, essa raiva, essa indignação vai acabar tomando, né? Eu acho que é um pouco indeterminado, assim, difícil de prever, mas eu acho que a possibilidade de uma explosão social no Brasil não é, de forma alguma, descartada. Né? Sobretudo quando você não encontra caminhos institucionais para expressar essa raiva, essa indignação. Ela pode ser expressa de outras maneiras. Né? Também, qual é o desfecho de uma possível explosão social, se é para o bem ou para o mal, isso também é indeterminado. Porque nesse momento, toda a constelação política fica desarranjada. O espírito, né? É feio. Exato. E o que pode sair daí não é certo. Agora, o que eu acho, ressaltando, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Tem muito desejo de transformação. Tem, ao meu ver, uma juventude se politizando, inclusive se radicalizando. Eu sou da opinião de que as opiniões de esquerda, ao invés de retroceder nos últimos anos, na verdade, têm ganhado espaço. Falta organização e falta direcionamento. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós temos de construir, de primeiro trazer as pessoas juntas. Aí eu entro, para terminar, nessa questão internacional, né? Que é uma coisa que a campanha do Sanders nos Estados Unidos sempre falava: bring people together. Trazer as pessoas juntas. Como é que a gente traz as pessoas juntas? Com as suas diferenças. As pessoas têm as suas identidades próprias, têm as suas causas próprias, têm os seus lugares de militância diferenciados, mas como é que a gente faz com que essas diferenças possam se encontrar numa espécie de coalizão arco-íris, digamos assim, onde as diferenças não são homogeneizadas, não são passadas por cima, elas convivem e elas podem se potencializar mutuamente, de modo que as diferentes militâncias podem, se reforçando umas às outras, possam ser capazes de fazer mais coisas do que elas fariam sozinhos, separados. Eu queria agradecer, professor Vitor. A gente realmente está no nosso sinal tocando.
É sempre Obrigada, assim, né? Quando a gente um dia vai fazer greve para aumentar mais uma hora esse programa. Queria agradecer muito, muito a sua presença, novamente agradecer também a presença da professora Sandra Helena, que vem tocando a voz feminina no programa Democracia do Ar todas as nossas segundas-feiras, e é com você, Jonathan Neto. Até amanhã, pessoal. É isso, então. Acabamos de conferir e de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, CIFARCE, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente, produção, Efras Gomes, locução técnica comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Agradecemos às nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, e você que fez o mesmo, compartilhando o programa de hoje. A todos, a todas, muito obrigado. Sendo assim, te convido, tá? Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Democracia no Ar. Atitude.